tarde toda, né? Que maravilha! Como é bom ser de Jesus, pessoal. Deus é bom. E essa bondade dele está disponível para as 4 áreas básicas da nossa vida. Para a área espiritual, nós podemos desfrutar da bondade de Deus. Na área física, na saúde, nós podemos desfrutar da bondade de Deus. Na área familiar, nós também podemos desfrutar da bondade de Deus. E na área financeira, que é um dos pilares da vida aqui na Terra, também está disponível e podemos desfrutar da bondade de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Amém! Hoje nós iremos dar continuidade àquela palestra que começamos há uns 3 meses atrás sobre a cura para problemas financeiros. Todo problema tem solução. Repita comigo. Todo problema tem solução. Todo problema tem solução, pessoal. E toda doença também tem cura. Tem pessoas que estão enfrentando um mal no casamento. Tem solução. Tem pessoas que estão enfrentando um mal na saúde. Tem solução. Tem pessoas que estão com problema espiritual, estão tendo dificuldade para superar o pecado, a tentação. Também tem solução. E na área financeira, algumas pessoas também estão doentes. Mas todo problema tem solução. E nem sempre o remédio é doce e nem sempre a cura é imediata. Mas eu posso falar por experiência própria que qualquer pessoa pode progredir financeiramente. Principalmente o cristão. Por quê? Esses são os fatores básicos, lógicos, que já faz o cristão progredir. Quanto você gastou esse mês com cachaça? Pinga? 0. Com droga? 0. Com a vagabundagem lá fora, aquelas coisas lá fora? 0. Então, naturalmente, é para sobrar dinheiro. Amém? E talvez antes você gastava alguma coisinha com essas coisas, né? Não vamos entrar nesse assunto não, mas vamos lá. A cura para todo problema financeiro, para problemas financeiros. Nós iremos falar sobre alguns problemas que têm afetado a vida financeira das pessoas. Vamos relembrar alguns e vamos entrar em matéria nova. O primeiro é conhecimento, falta de conhecimento. Oséias, a palavra do Senhor nos diz. Eu vou dar bases bíblicas, porque às vezes quando eu falo sobre dinheiro, algumas pessoas pensam que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas para você ter ideia, a Bíblia fala mais sobre dinheiro. Existem mais trechos bíblicos falando sobre questões financeiras do que sobre salvação. Isso não quer dizer que a salvação é menos importante, mas quer dizer que dinheiro é um assunto que precisa ser falado na igreja. Amém? Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Mas o pior de tudo é o que vem a seguir. Ele diz: porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento. Pessoal, na época em que Oséias escreveu isso, os sacerdotes, eles tinham aquela postura de hierarquia e de se sentir um tanto superior aos outros, por ser uma linhagem sacerdotal. Eles se achavam superiores, seres mais divinos, né, quase angelizados. Porém, eles estavam faltando conhecimento em algumas áreas e eles estavam ensinando errado às pessoas. Mas o pior não era isso, não. O pior era o orgulho deles de achar que o erro que eles estavam ensinando estava certo. Eles rejeitaram a repreensão dos profetas, porque eles eram sacerdotes e eles tinham aquela ideia de que eles sabiam o que estavam falando. Mas muitas vezes, pessoal, nós precisamos aprender algo. Nem tudo a gente sabe. Existem algumas coisas que a gente acha que sabe, e depois de um tempo a gente percebe que não sabia. Não é verdade? E os sacerdotes estavam rejeitando. E eu tenho percebido que nessa questão financeira, muita gente sofre
Porque ela é resistente ao conhecimento sobre dinheiro. Quando eu falo, vamos falar sobre dinheiro, em mim ativa uma unção, mas em algumas pessoas ativa uma chateação. Vem de novo falar sobre dinheiro, o cara só pensa em dinheiro. Gente, o dinheiro nas mãos do justo é uma bênção coletiva. Ele beneficia a sua vida, ele beneficia a sua família, ele beneficia a igreja e beneficia a sociedade. Amém. O dinheiro nas minhas mãos só é bênção. Ele deixa um rastro de bênção onde passa. E por que eu vou ter vergonha de falar sobre isso? Quanto mais dinheiro chega em minha vida, mais a minha vida é abençoada, mais a minha família é abençoada, mais a igreja é abençoada e mais a sociedade, através dos impostos, é abençoada também. Que mal há no dinheiro? Satanizaram o dinheiro e muita gente tem medo do dinheiro. E é como se fosse um assunto assim, carnal. Não, o dinheiro é um assunto espiritual. Inclusive a sua Bíblia que você lê, ela foi comprada com dinheiro. A falta de conhecimento tem feito com que muita gente sofra. E o conhecimento ele é setorizado. De repente você tem um conhecimento numa área espiritual, você está se dando muito bem praticando esse conhecimento. Mas na área financeira, lhe falta esse conhecimento. E você precisa tomar o remédio para a doença em que você tem. Qual o último livro que você leu sobre dinheiro? Ai, eu quero progredir. Sim, mas você está tomando remédio para essa área. Se essa está sendo a pedra no seu sapato, está na hora de você resolver. Você parar, tirar o sapato, tirar essa pedra que está te incomodando. Amém, pessoal? E dar atenção a essa área exclusiva, senão vai sobrecarregar as outras áreas. Se você não der atenção à sua vida financeira, vai sobrecarregar a sua saúde, vai sobrecarregar a sua família, vai sobrecarregar até a sua vida espiritual. Tem cristão que está pondo em dúvida até mesmo a vontade de Deus, devido às circunstâncias que ele está vivendo. Ela até pensa assim, puxa vida, sabe? Deus é bom, e o diabo até se utiliza dessas circunstâncias para que ela acredite que Deus não é bom, mas Deus é bom e a bondade financeira está disponível para mim e para você. Qual a cura para a falta de conhecimento? O primeiro problema é a falta de conhecimento. A cura é o quê? Conhecimento. Quantos querem a unção da prosperidade aqui? Tem gente que pensa que eu vou chamar para fazer uma fila de oração. A unção da prosperidade está sendo derramada nessa hora em que estou ensinando a palavra de Deus para a sua vida. A unção da prosperidade, ela é a unção do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E quando Jesus falou sobre libertar, a liberdade ela também é setorizada. Você pode ser livre em uma área e não ser livre em outra. Tem pessoas que são livres espiritualmente, mas são presos porque estão na cadeia e cometeram crime. Tem pessoas que são livres fisicamente e espiritualmente, mas não são livres fisicamente, estão doentes. Tem pessoas que são livres espiritualmente, fisicamente, que são livres espiritualmente, fisicamente e psicologicamente, porque não estão presos a vício, mas não são livres financeiramente. Existe algo chamado liberdade financeira. Repita comigo. Liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É quando você é livre para fazer aquilo que Deus te chamou, sem que a falta de dinheiro o impeça. Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você atingirá a liberdade financeira quando você adquirir conhecimento dessa área financeira e, obviamente, colocar em prática. Amém? Paulo ele chegou a dizer para os irmãos que viviam como escravos naquela época: fosse chamado sendo escravos, não te dê o cuidado, mas pode tornar-se livre. Aproveita a oportunidade. Nós vivemos em uma sociedade onde nós temos oportunidade de pessoas que estão presas financeiramente, que mal conseguem de sobreviver, atingirem a liberdade financeira. Para isso não tem segredo, tem passo a passo. Repita comigo, não tem segredo. Tem passo a passo. Gente, não tem segredo. Olha, eu realizo mentorias. Quando as pessoas seguem o passo a passo, não tem como não dar certo. Não tem segredo. As pessoas preferem que eu revele o segredo dos judeus. E aí eu estudei a vida
dos judeus, estudei de um lado do outro e descobri que não tem segredo. Tem passo. O judeu tem a bênção de Deus. Nós também temos a bênção de Deus e estamos numa superior aliança. Nada inferior, não se sente inferior ao judeu. Agora tem uma coisa que o judeu faz. O judeu ele leva a sério a questão financeira. Já alguns cristãos consideram o dinheiro como um mal necessário. Conhecimento. O conhecimento equivocado faz com que se gere uma fé equivocada, um comportamento equivocado e o resultado não é bom. Outra coisa que o judeu faz, o judeu junta dinheiro. Já cristão acha que se juntar dinheiro está juntando tesouro na terra. E aí ele não tem uma semente da prosperidade. As oportunidades batem na porta dele, mas ele está liso, quebrado. Aí o outro que tem dinheiro aproveita e ele não aproveita. Já em Provérbios a Bíblia diz que o que junta pouco a pouco terá cada vez mais conhecimento. Então tem cristão que está sofrendo na área financeira por falta de conhecimento. E a cura está no conhecimento. Você precisa investir em conhecimento nessa área. Amém? O segundo problema, nós já falamos, estou só repetindo para chegar ao ponto novo. É ignorar a necessidade de dinheiro. Tem pessoas que vivem meio que aleluiadas, né? Elas têm uma impressão de que elas já estão no céu. Gente, é maravilhoso ser de Jesus. A gente tem experiências gloriosas aqui na terra, mas ainda estamos na terra. O cristão, ele tem que viver com a cabeça no céu, mas com os pés na terra. Cabeça no céu, mas os pés na terra. E você precisou de dinheiro antes de nascer, precisa de dinheiro durante toda a vida, e depois que morrer ainda vai precisar de dinheiro para o velório e para a sua família que vai continuar viva. Então o dinheiro faz parte de toda a jornada da sua vida. Ignorar isso não ajuda em nada. Ah, mas tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Gente, é a realidade da terra. Se você não quer lidar com dinheiro, se você acha que o capitalismo é ruim, Cuba está de portas abertas para você. O capitalismo, por si só, não tem mal algum. A avareza é que faz mal. Mas o capitalismo dá para você a oportunidade de progredir financeiramente. Qualquer pessoa pode exercer qualquer atividade, qualquer profissão, pode progredir financeiramente e mudar o status social. Qualquer pessoa. Essa é uma vantagem do capitalismo. Um mendigo que você vê na rua hoje, de repente daqui a 5 anos, ele será um multimilionário. São coisas do capitalismo. Amém? O dinheiro está trocando de mãos o tempo todo. E é uma oportunidade que nós temos nesse país. O Brasil é um país de oportunidade. Mas tem gente que fica só olhando para as dificuldades. O nosso país tem muitas riquezas ainda que não foram nem exploradas. Deus está esperando a atitude dos filhos dele para levantar uma nação forte e poderosa. Os crentes precisam parar de ter medo de dinheiro. Dinheiro não morde. Eu falo para o irmão, dinheiro não morde. Dinheiro não morde. Tem gente que tem medo de dinheiro. Meu Deus do céu. A maior dificuldade que eu tenho nas mentorias é ensinar as pessoas de que o dinheiro é bom. O dinheiro não faz mal nenhum. Se você deixar o dinheiro enterrado, ele não vai fazer coisa alguma. Quem faz é você. O dinheiro da sua vida é para ser uma bênção, meu irmão. Para que tanta objeção ao dinheiro? Tem cristão que não progride. Não é falta de bênção. Cristão genuíno não tem falta de bênção. Porque ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Pode ser falta de outra coisa. Pode ser falta de conhecimento. Pode ser falta de atitude. Precisa vencer o medo. Pode ser falta de coragem. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Pode ser indisciplina. Pode ser pressa. Pode ser uma série de coisas. Pode ser problema comportamental ou de crença. Mas nunca é um problema de dinheiro por si só. A falta de dinheiro é consequência de uma série de outros problemas. Então não ignore a necessidade de dinheiro. A solução é dar atenção a essa área. Amém?
Nós falamos que a vida ela tem 4 áreas específicas, básicas, que é a vida espiritual, a vida física, a família e a vida financeira. São 4 potes, digamos 4 plantas em potes diferentes. Se você regar muito uma área, aquela área vai crescer e a outra não vai crescer porque você não deu a devida atenção. O que é que você tem que fazer? Dar atenção aos 4 potes e regar todas essas áreas. Tem crente que é crente até o tutano do osso, mas é quebrado que só a misericórdia. E você diz, o que está acontecendo? É falta de bênção? Não, não é falta de bênção. É falta de atenção a essa área. A área que você rega, cresce. Quantos querem crescer financeiramente? Regue essa área. O terceiro problema é não fazer conta. Não fazer conta. Todo cristão genuíno precisa ter uma boa Bíblia e uma boa calculadora. A Bíblia vai lhe ensinar a viver uma vida vitoriosa sobre a terra. E a calculadora vai lhe ajudar a não fazer bobagem. A Bíblia ensina a fazer conta. Qual o homem que vai construir uma torre não se assenta primeiro para fazer a conta dos custos, Lucas 14, 28, né? Então, é um ensinamento bíblico. Fazer conta não é pecado, pessoal. Tem gente que pensa que agir pela fé é agir igual um maluco comprando aí sem fazer conta. É pela fé, pela fé. Tem nada, isso é pela irresponsabilidade. Você precisa sim fazer conta. Claro, existe um fator surpresa da fé. E de repente chega uma bênção extra. Louvado seja Deus por causa disso. Mas no que depender de você, você tem que fazer conta. Eu lembro que o apóstolo uma vez ensinando sobre preparar a mensagem, ele disse o seguinte: eu preparo a mensagem como se tudo dependesse. Não, eu oro como se tudo dependesse de Deus, mas preparo a mensagem, né? Eu preparo a mensagem como se tudo dependesse de Deus. Como se tudo dependesse de Deus. E prego como se tudo E prega como se tudo dependesse dependesse de Deus. de Deus. Eu fiquei analisando, é verdade. Ou seja, na hora de preparar, ele prepara como se tudo dependesse dele. Mas na hora de ministrar, ele ministra como se tudo dependesse de Deus. O que é isso? É parceria. É parceria. Foi assim que Deus decidiu agir, em parceria com o homem. O homem faz tudo o que pode e a parte de Deus, com certeza, ele confirma. Ele chancela. Mas você faz o que lhe cabe. Amém, pessoal? Então fazer cálculo é sabedoria, é prudência. Muitos problemas financeiros que você enfrenta é porque você não fez as contas. Não, mas depois a gente estica. Quantos já descobriram que dinheiro não estica? Ele rasga. Senão depois você vai ter que fazer das tripas coração para pagar algo que você não fez conta. Mas torna a vida mais difícil. Faça as contas, entenda a sua realidade. Existem 2 dinheiros. Um é o dinheiro real e outro é o dinheiro da sua cabeça. Não compre com base no dinheiro da sua cabeça. Compre com base no dinheiro real. Porque na hora de você pagar, você não vai chegar para a pessoa e dizer: olha, eu não tenho dinheiro no bolso, mas eu tenho dinheiro aqui na minha cabeça, que eu acredito que eu tenho esse dinheiro. Funciona assim, pessoal? Não. Esse dinheiro da sua cabeça pode até ser um dinheiro de fé e ele vai acontecer. Em situações ocasionais, você pode agir pela fé e seguir uma instrução de Deus. Eu já fiz muita coisa assim. Mas quando isso acontece, pessoal, você sente a paz no seu espírito e o dinheiro chega. Mas se o dinheiro não chegou, não foi direção de Deus coisa nenhuma. Foi irresponsabilidade e falta de você fazer conta. Simples assim. O terceiro problema é não estabelecer limites de gastos. Gente, por mais que você ganhe, o seu dinheiro não é infinito. O seu dinheiro não é infinito. O seu dinheiro tem um limite. E você precisa ter um limite. Tudo tem que ter limite. Você precisa estabelecer limite para as 4 áreas básicas em que você deve empregar dinheiro: custo de vida, doação,
parecer algo natural, mas isso aqui ajudou muito a organizar a minha vida financeira. Porque eu gostava de doar, mas eu doava de maneira descontrolada, gente. Eu doava, sabe, e não era saudável a maneira como eu doava. Pode até parecer uma coisa boa, você está doando demais e não é saudável. Não é saudável, porque eu doava também por autossabotação, porque eu tinha um senso de que eu não merecia, outras pessoas é que mereciam. E muitas vezes eu era muito bom com outros, e não era tão bom comigo mesmo, ou não era tão bom com a minha família. Uma vez a minha esposa olhando para mim e disse: eu gostaria tanto que você fizesse uma oferta na nossa vida. E aí eu percebi o quão estúpido eu estava sendo. Eu não me olhe com essa cara de sonso não, que talvez você também esteja sendo estúpido. De não entender os limites para cada coisa. Você precisa entender o limite do seu custo de vida. Gente, tem pessoas que têm que descer do salto. Tem pessoas que estão morando na casa que não pode, dirigindo o carro que não pode, vestindo a roupa que não pode, comendo a comida que não pode. Você precisa entender a sua realidade. Cada pessoa tem uma realidade financeira. Você precisa se encaixar na sua realidade. Durante um bom tempo, você vai precisar morar em lugares simples, vestir roupa simples, comer uma comida simples. Se alguém pagar, você come comida boa. Mas viver dentro da sua realidade, ou melhor, abaixo da sua realidade. Porque senão não sobra dinheiro para investimento. Então o que foi que aconteceu? Quando eu entendi isso, eu passei a definir: tantos por cento da minha renda vai para o custo de vida, não pode passar disso. Tantos por cento vai para doação. Quando eu falo doação, envolve dízimo, que já é definido, 10ª parte, mas a parte de oferta, tanto para a igreja como para a vida de outra pessoa também, entra como doação. Investimento e o desfrute. Eu tenho um percentual. Todo dinheiro que entrar na nossa vida, ele já tem endereço já. Tantos por cento é para isso, tantos por cento é para aquilo. Pronto. Fazendo isso, sabe o que foi que aconteceu? Todas as áreas da minha vida estão sendo atendidas. O meu custo de vida está equilibrado. Estou desfrutando, estou doando. E cada vez que eu ganho mais, dou mais. E estou investindo. E como eu estou investindo também, naturalmente o dinheiro vai crescendo. E aí eu vou ganhando mais, eu vou desfrutando mais, eu vou doando mais. E vira um ciclo virtuoso. Aqui é um dos segredos para a sua vida. É você orar a Deus e encontrar o percentual ideal para cada uma dessas áreas. Você investe dinheiro? Não. Você toma vergonha e começa a investir. Porque quem planta, colhe. Uma parte do dinheiro que vem à sua vida pertence ao seu futuro. Se você come o pão e come a semente, você vai ter um futuro financeiro vazio. Um pedaço. Se você não investir a partir de hoje, um pedaço de todo o dinheiro que vier em suas mãos, um pedaço, não deixe ele embora não. Torne ele o seu escravo. Coloque ele para trabalhar para você. Diga: dinheiro, epa, você não vai embora da minha vida assim não. Você vai ficar. E você vai trabalhar para mim, você vai fazer mais dinheiro. O dinheiro, ele tem 3 finalidades, pessoal: comprar coisas, abençoar pessoas e fazer dinheiro. Repita comigo: comprar coisas, abençoar pessoas e fazer dinheiro. Tem gente que só usa o dinheiro nas 2 funções: comprar coisas e abençoar pessoas. Mas ele não usa o dinheiro para fazer dinheiro. E é uma terceira função do dinheiro. Amém? Então você precisa definir esse percentual. É um trabalho pessoal entre você e Deus, mas você encontrando esse número, você nunca na vida vai ficar sem dinheiro. Todas as pessoas que eu ensino isso aqui, elas nunca ficam sem dinheiro. Porque todo o dinheiro que vem às mãos dela, uma parte ela vai doar, outra parte é o custo de vida, outra parte ela vai desfrutar. E não deixa de desfrutar não. Agora sempre na proporção ideal para ela, para a fase em que ela está vivendo. Se você não juntou dinheiro durante muito tempo e desfrutou demais, agora você vai precisar desfrutar de menos durante um bom tempo e começar a juntar, criar juízo. Amém? Amém. Porque você já está ficando velho e quebrado. E Deus não quer isso para você.
próximo. Acreditar que o dinheiro é algo sujo. Essa daqui é a parte que já falei, mas vale a pena ressaltar. Muitos cristãos acreditam que dinheiro é algo sujo. Se dinheiro fosse algo sujo, Jesus não recebia dinheiro como oferta. Se dinheiro fosse algo sujo, Jesus não dava dinheiro de esmola. Se dinheiro fosse algo sujo, Jesus não guardava dinheiro com um tesoureiro lá. Jesus tinha um cofre, tinha um dinheiro guardado. Dinheiro não é algo sujo. Se dinheiro fosse algo sujo, Deus não dava a Jó o dobro do que antes ele já possuía, tendo em vista que ele já era o homem mais rico da região, do Oriente. Ele já era o homem mais rico. Se ele já era o homem mais rico do Oriente, obviamente Jó não usava todo o dinheiro que ele tinha. Mas quando Deus devolveu para ele, o diabo tomou, não foi Deus que tomou, né? Ele achou que foi Deus que me deu, Deus tomou, porque era o conhecimento que eles tinham. Mas hoje nós sabemos que não foi Deus quem tomou, foi o diabo, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se você ainda está pensando que é Deus que está tomando o seu dinheiro, meu irmão, você está enganado. Isso é mentira do diabo. Deus não toma seu dinheiro coisa nenhuma. Ele que estava enganado. E hoje nós não estamos enganados mais. E aí Deus deu para ele, mas Deus não deu o mesmo tanto, Deus deu o dobro. Na minha velha maneira de pensar, eu ficava analisando assim, isso é exagero, não. O cara nem usa o dinheiro que tinha. Deus agora dá 2 vezes mais. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Não tem problema nenhum com dinheiro não, meu filho. Eu sei que o dinheiro na sua mão vai ser uma bênção coletiva. Vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, vai abençoar a igreja, vai abençoar a sociedade. Deus não tem problema nenhum que você progrida. Olha, talvez 80 a 90% das orações que chegam aos céus envolve dinheiro. São pedidos envolvendo questões financeiras. E muitos cristãos não estão percebendo que Deus quer que a gente progrida. O povo mais rico proporcionalmente da terra dizem que é do Deus. E de fato eles têm momentos de Deus, nós também temos. E a vontade do Senhor seria que os cristãos fossem o povo mais rico da terra e usasse essa riqueza para cumprir a missão de propagar o Evangelho. Porque nós temos uma missão nobre. Mas muitos cristãos, por medo de dinheiro, têm se esquivado e têm visto o dinheiro como algo ruim. E durante muito tempo a religião implantou isso na mente das pessoas, satanizou o dinheiro e divinizou a pobreza. Os sacerdotes da época fizeram votos de pobreza, ensinaram os cristãos a serem pobres, enquanto a religião da época se tornava um império, juntando dinheiro, juntando ouro, juntando ouro, juntando ouro. Até hoje é um dos maiores impérios em termos de ouro acumulado. Mas o povo era ensinado a ser pobre, porque um povo pobre é um povo fraco, é um povo limitado. E aí eles conseguiam controlar com mais facilidade. E Deus está me trazendo aqui para dizer para você: acorda, o tempo de sofrer chegou ao fim. Você não precisa fazer voto de pobreza, nem fazer a oração de Agu. Agu orou e disse uma coisa: peço ao Senhor, nem a riqueza, nem a pobreza. E eu orava assim também, achava bonito, né? A riqueza porque eu vou me desviar de Deus, e a pobreza porque eu vou roubar. Ele mesmo diz lá no trecho que ele disse: eu sou o mais tolo dentre os homens. Então, na oração dele dá para ver que ele é tolo mesmo. Porque se existem 3 opções, por que eu vou escolher só dentre 2? Você pode ser uma pessoa com dinheiro afastada de Deus, ou uma pessoa pobre perto de Deus. Mas você pode ser uma pessoa com dinheiro e perto de Deus. Qual opção você vai escolher? A religião, durante muito tempo, colocou essa ideia de que dinheiro é algo ruim, de que dinheiro é algo negativo. E se você ler a Bíblia equivocadamente, ligeiramente, você vai ter até a impressão que Deus critica os ricos. Mas, pessoal, se estudarmos a Bíblia a fundo, iremos ver que Deus nunca criticou o dinheiro. Ele sempre criticou o comportamento
pensamentos errados em torno do dinheiro. Quando ele fala para aqueles que querem ser ricos, caem em concupiscência, né? Ele estava falando ali para pessoas que fazem a obra de Deus, e estavam usando a obra de Deus para extrair dinheiro das pessoas. Aí nesse sentido ele diz, não, mas como é que Deus vai ser contra a riqueza se Ele mesmo é dono da prata e do ouro? Se a Bíblia diz que riquezas e glórias vêm dele, se a riqueza e a glória vêm dele, como é que vai vir dele a pobreza e a vergonha ao mesmo tempo? Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido. A avareza deve estar longe de nós. Porém, a riqueza é uma palavra que também foi satanizada e as pessoas, olha, se torcem o bico quando ouvem riqueza. Porém, a riqueza vem do trono de Deus. Deus não criou pobreza em momento nenhum. A pobreza surgiu como consequência do pecado. Deus não criou a doença de maneira alguma. A doença surgiu como consequência do pecado. Deus não criou nem o inferno para o homem. O inferno foi para Satanás e seus anjos. Mas o homem vai para o inferno como consequência do pecado. Porém, nós não precisamos ir para o inferno, nós não precisamos viver em doença e nós não precisamos viver em pobreza. Meu tempo acabou. Aleluia. E Deus disse, eu vou fazer com que você abra o mar. Toque. Toque. E quando ele tocou nas águas, o mar se abriu. Para que o milagre aconteça, Deus dá um comando, mas nós precisamos acreditar no comando que Ele está dando. O nosso irmão Rendi ministrou numa quinta-feira uma palavra, fé na instrução. Deus está dando instrução aqui para que milagres aconteçam. Milagres financeiros. Deus não está alegre, se alegrando com a sua situação financeira. Não está feliz. E o que é necessário para mudar? Para ver uma mudança? Acreditar no que Ele está falando. Tiago diz, não basta apenas ser ouvinte. Todo mundo aqui ouviu o que Deus falou. Mas ao sair daqui, você já tem que sair daqui com a mente transformada. Você recebeu a instrução. E agora o Espírito Santo me ajude a colocar em prática. Nós temos a mente de Cristo em nós. O que é isso? A mente de Deus. A mente de Deus está em nós. E o que estamos fazendo com ela? Quem é a mente de Deus? É a unção do Santo. Quem é a unção do Santo? É o Espírito Santo que habita aqui e habita aí. Filho de Deus não é para dar cabeçada, não é para errar. Temos tudo para andar nessa terra sempre acertando. Se dependermos sempre da voz do Espírito de Deus. E é isso que Deus está instruindo aqui, dizendo, meus filhos, eu olho para vocês e eu vejo vocês como mais que vencedores. Eu olho para vocês e o meu projeto é homens prósperos, homens fortes, homens corajosos, homens cheios do meu espírito, homens que amam a minha palavra. Esse é o meu olhar para vocês. Agora, ele diz, depende de vocês. João diz assim, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 9, diz, se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ou seja, eu acredito na palavra de um homem. Nós aqui acreditamos na palavra de um médico. Ele diz, tome esse 3 vezes ao dia.
você nem vê a bula, você compra e toma porque acreditou na palavra dele. Se for veneno, você acredita na palavra de um amigo, na palavra de um familiar, e eles podem falhar. Aí João disse: se nós acreditamos, admitimos como verdade o testemunho de homens, o testemunho de Deus é maior. Então, se o Espírito Santo falou com você hoje, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Então, Deus deu aqui a chave do milagre, da libertação, que é o conhecimento. E eu quero encerrar esse momento aqui com uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ele disse: fale para os homens. Se eles soubessem as consequências dos seus atos, antes de tomar, antes de praticar, antes de fazer, eles não fariam. Se a pessoa pensasse nas consequências de um adultério, vergonha, perdas, acabar com a credibilidade, ninguém mais vai acreditar na palavra daquela pessoa, a moral acabou. Se ele pensasse na vergonha e tudo, ele não iria. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme, eu já assisti vários, que de repente a gente está envolvido no filme, vai, no final o cara foi só um sonho. Aí o cara decide: não vou fazer isso não, porque ele viu o futuro errado, danoso, morte. E a gente estava tão envolvido com o filme, achando que já era a verdade. De repente o cara acorda e diz: estou longe disso, não vou fazer isso não vou tomar essa decisão não. Olha só o que diz em Hebreus. Eu vou ler 2 textos em Hebreus para a gente encerrar hoje. Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Ou seja, diz assim: homens, Deus está falando aqui para todos nós, não sejam imoral ou profano. Não seja imoral ou profano. Imoralidade pode incluir aí impureza sexual. É errado. Deus está dizendo: não pratique. Fuja disso. Não seja imoral. Deus está vendo tudo. E essa palavra é para nós hoje, dizendo: não seja imoral. Não despreze as coisas de Deus. Não despreze as instruções. Fuja da pornografia. Fuja da prostituição. Se o pecado se apresentasse como uma coisa ruim, ninguém ia desfrutar. Mas o mal é depois. No livro de Jó está escrito que o pecado, ele é doce quando vem na boca. É uma comida deliciosa, mas quando cai no ventre, é como serpentes comendo por dentro. É assim quando uma pessoa é envolvida no pecado. Ele lança a isca, mas você não vai cair, porque Deus está advertindo hoje aqui: meus filhos, não sejam imorais, não sejam profanos, como Esaú. Esaú trocou o santo, o direito, o futuro, por um momento de prazer.
Era lícito sentir vontade de comer? Era. Mas foi profano, porque ele vendeu o futuro dele. E a Bíblia diz, no versículo 17, isso é sério demais. Pois vocês sabem que, depois querendo herdar a bênção, o futuro que estava garantido para ele, que Deus projetou para a vida dele, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Tem coisa que quando você comete, você perde emprego, você perde família, você perde a moral, a credibilidade. E para recuperar, às vezes, não recupera mais a família, não recupera mais aquele emprego. Eu conheço pessoas que perderam tudo, mas nessa tarde, Deus está encerrando esse nosso encontro aqui, com essa advertência para todos nós. A nossa resposta é dizer sim para Ele. E dizer: Senhor, eu me arrependo. Obrigado por essa palavra de salvação. Só os loucos ignoram os avisos. Nós vamos encerrar com a oração. Eu quero chamar o apóstolo Darwin aqui. Eu me sinto muito abençoado com a vida desse homem. Você não sabe quando você valoriza a unção. Quando ele chegou aqui hoje, e do meu lado eu percebo a unção. Não sei se vocês percebem isso, mas existe a unção na vida dele. E eu me alegro em trabalhar na plataforma que Deus deu para ele. Essa plataforma aqui Deus deu para ele. E eu estou auxiliando ele, cuidando de vocês. Porque era o sonho do coração dele. E Deus colocou no meu coração. E ele disse: faça. Tem carta branca. Faça conforme Deus está mandando. E hoje aqui tem um homem que é fiel desde o início, chamado Erivaldo, mais que vencedor. Cadê mais que vencedor? Vem aqui, mais que vencedor. Hoje ele está redondinho. ...60 anos hoje. Deixa eu passar aqui para esse lado. A gente não poderia deixar em branco, né? Porque todo um aniversário é festivo. Agora 60 anos é outro nível, né? Ele está no nível da placa. E a gente realmente louva a Deus pela vida de Erivaldo. O Erivaldo tem muitos anos aqui na igreja. Quando a gente fala sobre o tempo dele na igreja, já tem que falar em décadas, né? E tem sido um homem fiel, um homem mesmo aplicado, um exemplo em muitas áreas. E um pregador do evangelho, ele ganha muitas almas, não tem vergonha de falar. Ele é um exemplo para muitos homens em muitas áreas, e louvamos a Deus pela sua vida. E essa é uma pequena expressão do nosso carinho, da nossa apreciação pela sua vida e tudo que você tem sido e tem feito. Amém? Vamos orar por ele. Você pode ficar de pé, estender suas mãos aqui para ele. Pai, eu te dou graças pela vida de Erivaldo. Te louvo, Pai, por tudo que esse homem tem depositado. E talvez o diabo até tentasse enganá-lo, de achar que tudo que ele tem feito, que todo o esforço, todo o investimento tem sido à toa. Mas, Pai, minha oração é que os olhos dele possam ser abertos para ver que tudo que ele tem feito para o Senhor e no Senhor, nada tem sido em vão. Pai, nós celebramos esse novo patamar de vida. Algumas pessoas acham que 60 anos
a pessoa já está indo em marcha lenta, já está indo bem devagarinho para chegar a um ponto de parar. Mas ele não. Agora é que ele vai aumentar a velocidade. Agora que ele vai seguir mesmo com mais firmeza, com mais foco. E eu declaro, Pai, bênçãos sobrenaturais. Pai, obrigado, porque tudo que ele tem plantado, tanto naturalmente como espiritualmente, tem colheita que ainda está vindo, que ele gerou pelo seu coração, sua fé e sua fidelidade. Abençoamos a vida dele e declaramos saúde divina e muito mais anos de qualidade por vir, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns. O vigor é maior que quando você olha com mais de 10 anos, a vontade é de continuar cada vez mais forte. Amém? Porque o Espírito de Deus habita em mim e habita em você, para dizer no seu Espírito que você é mais que vencedor, porque Jesus Cristo é em você. A ponto de dizer, Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Glória a Deus. Ele deu o troco, vocês perceberam que ele revelou a minha idade? Bicho sabido, viu? Deixa eu só finalizar dizendo o seguinte. Gente, aqui, em menos de 1 hora, vocês receberam uma mini conferência. Alguém está gostando desses cultos, está recebendo, está abençoando sua vida, acrescentando para o bem individual também na sua família. Então, você não vai pagar a gente com dinheiro, tá? Agora, o que a gente pede? Convide mais alguém. Traga mais um homem. Cada pessoa traga um homem com você no próximo culto. Só tem um por mês. Já se programe, já saia daqui pensando quem é o homem que eu vou trazer junto comigo. E vamos dobrar esse número no mês que vem, amém? Glória a Deus. Sim, inesquecível, né? Eu estive conversando ontem com o general. Jason Diamantino é general mesmo do Exército Brasileiro. E ele tem um trabalho justamente com homens que está aflorando e expandindo nacionalmente agora nessa fase. E foi justamente quando nós convidamos. E o pastor Raimundo Nascimento, que tem livros escritos sobre a área familiar, é o forte da vida dele. Essa conferência vai ser top. E olha a bagatela. Você aprendeu com Reni hoje sobre finanças, então já coloca naquele, como é que chama, diagrama, como é que é? Gráfico. Não, aquele círculo. Aquele gráfico, já coloque no gráfico, conferência de homens, R$29, mais a taxa de etiqueta, tá bom? E aí você vai ser abençoado, tá bom? Amamos vocês, daqui a pouco tem no culto da noite, uma ungida de Torá vai abençoar a sua vida, amém? Você já pegou a palavra do lado masculino, hoje à noite vai pegar do lado feminino, amém? Já pode fazer inscrição e deve, tá? Está aqui o QR Code, vamos deixar aqui, mas lembre-se que temos o tempo de comunhão lá com a mulherada, com suas crianças que estão no DI, que a gente se vê já lá. Estão liberados, a graça e a paz. Amém.